Bem-vindos! Hoje vamos olhar para uma relação fascinante entre duas obras literárias americanas. Sim, falamos de As Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, e, bem, da obra mais recente, James, de Percival Everett. Exatamente. E a nossa conversa vai basear-se numa análise específica. Refiro-me ao texto Jim e James, da autoria de Porfírio Silva, que foi publicado no blog Máquina Speculatrix. É um ponto de partida excelente. O objetivo é explorar como é que este livro recente, James, dialoga com o clássico de Twain, mas colocando o foco na personagem escravizada, o Jim, ou, como vamos ver, James. Certo? Vamos então mergulhar nisto. Sem dúvida. E acho que é sempre importante revisitar clássicos, olhá-los com novas perspectivas, não é? Sim, O texto do Porfírio Silva toca precisamente nesse ponto, a importância desta mudança de foco narrativo e, claro, o que é que isso implica para a nossa leitura. exatamente. Para contextualizar quem nos ouve, talvez seja bom recordar assim muito brevemente os elementos-chave de Huckleberry Finn que o texto de Silva destaca. Sim, por favor. Temos a dupla central, o miúdo, o Huck, Finn, que é o narrador, e o Jim, o escravo que foge, certo? Para não ser vendido e separado da família. Isso e o cenário icónico do rio Mississippi. Lá está, nos Estados Unidos ainda antes da abolição da escravatura. E o grande dilema moral do Huck, que o texto explora bem. Sim, esse conflito interior dele. É essa tensão entre a moral esclavagista da época, que basicamente desumaniza o Jim, e por outro lado a ligação humana genuína que se vai criando entre eles os dois, na jangada. Uma ligação muito forte. E o texto também menciona a questão da linguagem. Em Twain, a forma como Jim fala, por exemplo, como um reflexo das condições sociais da altura. Uhum. E é importante, como o artigo de Silva salienta, o contexto histórico da publicação de Huckleberry Finn. Saiu depois da abolição legal da escravatura. Certo. Mas a América vivia ainda um período de forte segregação, de discriminação racial profunda. A lei era uma coisa, a prática social era outra. E é aí que entra James, de Percival Everett. Precisamente. A primeira grande diferença que a análise aponta logo é quem narra. É o James, o Jim de Twain. Só a escolha do nome James em vez de Jim. Exato. Já é um statement, não é? Uma recusa daquela infantilização, daquele diminutivo. Sem dúvida. E aquilo que a análise de Porfírio Silva identifica como a operação central do livro James é a forma como lida com a linguagem. É extraordinário. O James só usa aquela forma de falar estereotipada, o falar à preto, digamos assim, quando está na presença de brancos. É uma máscara. Uma performance consciente. Exatamente. Porque, secretamente, como o texto descreve, o James não só domina a língua corretamente, como é letrado. Chega a ler filósofos do iluminismo Voltaire, Locke. É uma inversão completa da imagem que tínhamos, não é? Uma subversão poderosa. E Everett faz isto revisitando cenas do Huckleberry Finn, mas agora vistas pelos olhos de James, e acrescenta outras peripécias. Criando aquilo a que o texto chama uma intertextualidade forte. Um diálogo, mas um diálogo transformador entre as obras. Exatamente, e o argumento central de Porfírio Silva é que James faz isto para expor o que ele chama de mecanismo perverso da naturalização. Naturalização. Talvez seja bom explicar um pouco o que o texto entende por isso. Sim, acho que sim. A ideia é que se trata de um processo que faz com que fenómenos que são, na verdade, sociais, históricos, construídos. Como a escravatura, por exemplo. Exato. Ou a ideia de inferioridade racial, ou mesmo papéis de género muito rígidos, faz com que esses fenómenos pareçam naturais, Exato. como se fossem biológicos, inevitáveis. Como se fossem uma lei da natureza e não uma bem. construção social. Precisamente, disfarçar o social de natural. E como é que James faz essa crítica, segundo a análise? Bem, o texto dá exemplos muito claros. O principal é mesmo essa estratégia da linguagem do James. Ao representar conscientemente um papel, um estereótipo, que os brancos acham que é a natureza dele. Ele está a expor como essa natureza é artificial, é uma construção. E há outro exemplo fortíssimo que o texto discute. O episódio dos Virginia Minstrels. Ah, sim. Aqueles grupos de artistas brancos que se pintavam de preto, o blackface. Exato. Que eram reais e faziam caricaturas da população afro-americana. No livro de James, a análise descreve uma cena, quase surreal. Conta. A personagem de James, que é negra, é adquirida por um destes grupos. E depois, eles pintam-no de preto. Pintam um homem negro de preto. Sim, para parecer um branco disfarçado de negro.
Percebes a espiral de absurdo? É vertiginoso, de facto. E o que o texto de Silva sublinha é como isto expõe a total artificialidade, a fabricação das categorias raciais e da performance racial. Não há nada de natural nisto. É uma construção pura. Exatamente. E a conclusão do artigo é que este questionamento do que é natural versus o que é socialmente construído continua a ser absolutamente fundamental. E atual. Portanto, resumindo a leitura que Porfírio Silva faz, James de Everett pega na estrutura do clássico de Twain, não só para dar voz e complexidade a Jim, muitas vezes normalizadas, apresentadas como se fossem inevitáveis, naturais. Certo. E por isso a sugestão, no final do texto, de ler James tendo o Huckleberry Finn bem presente, faz todo sentido. Ajuda a captar a profundidade desse diálogo. Sem dúvida. E a reflexão que esta análise nos deixa, penso eu, é muito pertinente. A importância de estarmos sempre atentos, de questionarmos aquilo que nos é apresentado como natural na sociedade. Sim, um olhar crítico, constante. Fica talvez essa ideia para pensarmos até que ponto é que as nossas próprias percepções sobre grupos, sobre pessoas, não se baseiam em estereótipos que fomos aceitando sem questionar, ignorando a complexidade, a agência individual. Tal como James demonstra ter ao controlar a sua própria imagem e linguagem. Exatamente. Fica essa reflexão.